Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar dando continuidade a esse projeto, falando a respeito do fruto do Espírito. E hoje nós vamos estar falando especificamente a respeito da bondade, a virtude que está presente nesse fruto. De acordo com o texto de Paulo, lá aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas antes de falar a respeito de bondade, eu quero contextualizar um pouco essa passagem para que a gente possa ter um entendimento maior. O apóstolo Paulo aqui está falando que nós somos chamados para a liberdade, uma liberdade que não se submete aos rudimentos da antiga aliança, a lei mosaica, mas uma liberdade que não tem nada a ver com libertinagem. Quando ele fala sobre isso, ele diz que nós temos a opção de viver movidos pelas obras da carne ou movidos pelo Espírito de Deus. A vida pelo Espírito, que vai fazer com que nós não sejamos movidos para a carne, para essa natureza pecaminosa. Paulo lista as obras da carne, falando delas, citando aqui a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, entre outras. E como contraste, ele coloca o fruto do Espírito, esse fruto que é cultivado em nossos corações pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, e que quando nós somos alimentados por eles, nós passamos a produzi-lo também em relação às outras pessoas. Os estudiosos costumam dividir essas 9 virtudes em 3 categorias. A primeira delas, a alegria, o amor e a paz estão ligados diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda categoria, nós podemos colocar a benignidade, a bondade, a amabilidade, a paciência. Nós podemos colocar nesse grupo de virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Nessa terceira categoria, a gente coloca a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade ou a fé, que dizem respeito ao nosso relacionamento consigo mesmo. A bondade é essa virtude que está diretamente relacionada ao nosso relacionamento com o próximo. E falando a respeito de bondade, se a gente fosse definir aqui bondade, uma definição bem simples vai dizer que bondade é a qualidade de alguém que é bom, que é inclinado a fazer o bem. O que significa que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos levados a praticar essa bondade. Nós desenvolvemos um coração generoso que se manifesta em ações. A palavra grega que é utilizada aqui para bondade, ela traz a ideia de integridade ou retidão de coração e vida, fazer o bem. Muito mais do que isso, não simplesmente uma emoção, um sentimento, mas uma ação que se desenvolve, uma ação que se manifesta. Eu quero falar aqui 3 coisas a respeito da bondade. A primeira coisa é que enquanto a benignidade ou a amabilidade diz respeito ao caráter, a bondade diz respeito às nossas ações. Ser benigno, ser amável, é uma característica de alguém que é eterno, que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Porém, a bondade é característica de alguém que age em favor das necessidades de outra pessoa. É alguém que faz de tudo para atender aquilo que o próximo está precisando, que não mede esforços, não mede tempo, não mede recursos financeiros, para que o próximo tenha bem-estar, para ajudar o seu irmão. Nós vemos nos evangelhos diversas histórias que mostram a bondade do Senhor Jesus. Nós vemos como ele alimentou uma multidão, multiplicando pães, multiplicando peixes. Nós vemos como ele curou pessoas. Nós vemos como ele expulsou demônios. Nós vemos como Jesus ressuscitou mortos. Diversas atitudes que mostram o caráter bondoso do nosso Senhor, que não se expressava somente em palavras, mas se expressava também em ações. E é claro, a gente não pode deixar de falar do maior ato de bondade e amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ter morrido em favor dos seus, em favor da humanidade, em favor dos pecadores. Uma segunda coisa que a gente fala a respeito de bondade é que ela está diretamente relacionada a ser cheio do Espírito. Paulo está falando aqui de uma vida pelo Espírito, de uma vida que se alimenta daquilo que é produzido pelo Espírito de Deus. Então não dá para a gente dizer que nós somos cheios do Espírito se nós não expressamos isso em bondade. Não dá para a gente ficar dizendo que somos cheios do Espírito, que manifestamos a vida do Espírito, se nós não manifestamos isso de forma
que as pessoas vejam nós agindo para o bem das pessoas que nos cercam, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que cresce em bondade. É uma igreja que atende às necessidades dos seus, daqueles que pertencem à comunidade. E é aqui que está o terceiro ponto, daquilo que a gente está falando a respeito de bondade. Que a bondade é uma virtude essencial no contexto da igreja. No contexto da igreja, a bondade ela se apresenta quando a gente ajuda aquele irmão que tem poucos recursos, quando a gente dá acessibilidade e apoio àqueles que têm necessidades especiais, quando a gente ensina e alimenta aquelas pessoas que acabaram de conhecer a fé cristã, que estão ainda dando seus primeiros passos na fé. Isso é ter um coração cheio de bondade, isso é ser uma igreja cheia de bondade, é atentar para a nossa responsabilidade social para com as pessoas que estão lá fora e precisam ser tocadas pela bondade. Bondade é fazer o bem em ação. E o cristão é aquele que recebe bondade de Deus, para que ele possa dar a bondade às pessoas, porque Deus é bom. Nós temos o maior espelho que alguém possa ter para praticar essas virtudes. É o nosso Deus. O Salmos 34, nos versículos 8 a 10 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. O nosso Deus, Ele é bom, e Ele chama pessoas. Ele comprou um povo para si, para que esse povo pudesse espalhar a bondade. Eu quero fechar esse momento dizendo, você jovem, se você não se julga uma pessoa boa, talvez você ouviu essa reflexão e pensou que está deixando algo a desejar em relação às pessoas que te cercam, em relação ao próximo. Talvez você ouviu aqui, começou a avaliar a tua vida e você pensou que ainda falta muito para que você esteja vivendo uma vida de bondade. Eu quero te encorajar a pedir ao Espírito Santo de Deus que te encha do fruto do Espírito, que além de amor, alegria, paz, além de mansidão e domínio próprio, é bondade, é fazer o bem em ação. A minha oração é que esse fruto do Espírito desenvolva as virtudes na tua vida, à medida que você se aprofunda no relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração e na comunhão com o Espírito Santo. Que assim Deus abençoe tua vida, encha a tua vida de bondade, para que você possa transbordar e fazer o bem em ação a todos aqueles que te cercam. Deus abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender que até ouvi um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus.